Shalom, queridos. Hoje o nosso devocional está no livro de Salmo, capítulo de número 60, Salmo 2 e o Salmo 20. E também aqui em 2 Samuel 9, 10 e 11. Amém, queridos. Quero ler aqui um versículo no capítulo 11 de 2 Samuel, o verso 27, que diz assim: Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém, queridos? Muito bem. Quero só comentar um pouco aqui com você essa passagem. Eu creio que é de conhecimento de todos que o capítulo 11 de 2 Samuel, que é aqui onde eu vou focar no meu devocional, ele fala de um registro da história de Davi muito triste, impactante também, e um momento também que nós podemos tirar profundas reflexões. O tema dessa palavra é o pecado do adultério. O pecado do adultério. Se nós pararmos para analisar Davi, ele vai cair aqui com Batseba, né? Geralmente a palavra Bat quer dizer filha. Ben é filho e Bat é filha, em hebraico, né? Então seria mais ou menos filha do juramento. Sheva, né? Sheva, ou filha da perfeição, porque Sheva também dá a ideia de sete, algo que é perfeito, né? Algo que é completo. Talvez aqui não no sentido de completo, talvez não no sentido de que ela foi uma pessoa idônea, não, mas talvez porque ela marca um período de algo que deveria acontecer na vida de Davi ou algo marcante na vida de Davi. Seria mais ou menos nesse sentido, não no sentido positivo, até porque a gente sabe que a própria Batseba, ela acabou também, de alguma forma, aceitando um pouco, né, o que o rei estava impondo sobre ela ali. Não vou entrar aqui no debate aqui sobre se ela poderia ou não ter rejeitado. A gente sabe que o rei, de qualquer forma, ele agiu errado. Isso aí não tem questionamento. Sabemos que o rei Davi agiu de forma cruel, de forma leviana, de forma astuta, que ele cometeu aquilo. E aí nós sabemos da história que ela era casada com Urias, ele está ocioso lá no palácio, ele olha, cobiça, chama aquela mulher, se deita com ela, ela engravida e ele tenta encobertar isso aí. Então ele pede que Urias volte, se deite com ela, mas Urias assim não faz, permanece ainda no palácio do rei e o rei manda colocar ele na frente da maior intensidade da batalha e ele acaba morrendo. Pois bem, e aí esse versículo 27, ele é impactante porque o grande rei Davi, que tinha temor a Deus, aqui ele age como se Deus não existisse. E o verso 27 no final ele vai falar: e fez Davi o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando o texto fala sobre isso, é algo que mexe com a gente. Até me emociono quando eu leio esse texto, porque Deus ele está olhando tudo que nós estamos fazendo. E muitas vezes nós somos muito falhos, né? Eu digo não no sentido do adultério aqui propriamente dito, mas a gente falha muito no nosso dia a dia. Trazendo para a dimensão tanto de um adultério quanto para a nossa vida particular, Deus está de olho em tudo. E o mais incrível é que Davi aqui acha que isso é normal e é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente faz certas coisas diante do Senhor e a gente acha que é normal. A gente não tem temor. Principalmente quando é para nós reconhecermos as nossas falhas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o último estágio do orgulho é a reputação. Então Davi aqui, hipótese alguma, ele queria que fosse descoberto o que aconteceu ali. Ele tentou encobrir de todas as maneiras que ele pudesse encobrir, ele tentou. E como eu coloquei o tema, né, o pecado do adultério, nós vamos ver que esse pecado, né, do adultério, ele está muito ligado também quando a pessoa já está se achando demais, digamos assim, né? Davi aqui estava ocioso, estava passeando, tinha pessoas trabalhando para ele, já tinha conquistado muitas coisas, e aí ele foi setado. E eu tenho certeza que essa era uma fraqueza muito grande, né, da vida de Davi, como é de quase 100% dos homens. O homem, ele tenta encobertar isso, tá? A maioria dos homens, quase que 100%, irmãos, ele tem fraquezas nessa área, na área da imoralidade, na área sexual. E é uma área que o homem, ele precisa vencer dentro do coração dele. E é interessante que o texto faz um contraste, porque Davi, como um grande conquistador externo, ele não conseguia vencer grandes inimigos dentro do coração dele. Ele venceu muitos, claro, mas ele também realmente não conseguia vencer grandes inimigos dentro do seu próprio coração. E um grande inimigo desse era justamente a imoralidade. Então, nessa vida ociosa que Davi estava passando naquele momento ali, ele começa a permitir que algumas brechas entrem na vida dele. Por exemplo, quando nós estamos ociosos, não estamos engajados em coisas que de fato vão trazer resultado na nossa vida, nós tendemos a estar hoje ociosos.
Eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que muitas vezes o terraço da nossa casa, muitas vezes é o próprio celular. Hoje, a principal porta, né, que algumas pessoas, e principalmente homens aqui, permitem ser o terraço da sua casa, fazendo um comparativo aqui, o terraço no qual Davi vai olhar aquela mulher, é justamente o celular. Eu digo para os homens mesmo, cara, se você puder, exclua seu Instagram, exclua seu Facebook. O tempo que você tiver livre, ocupe com uma leitura de um livro, ocupe assistindo um programa que vai lhe trazer resultado, um programa educativo, vá fazer um curso, mas desligue de Instagram, se desligue muito de Facebook, porque o terraço tá aí, e o terraço não brinca. Na ociosidade que muitas vezes pegamos o celular, aquilo ali é um terraço para contaminar, não só o celular, mas o próprio computador também. Então, assim, é uma luta que o homem trava dentro dele, e ele deve vencer isso, né? Pois bem, o que mais nós podemos dizer aqui? Nessa ociosidade que o homem muitas vezes ele vive, ele é levado à cobiça. Lá em Tiago capítulo 1, verso 14, 12 até o 14, fala que existe cobiça no coração do homem. Então aqui Davi comete um pecado porque ele vai invejar. Ele sabia que aquela mulher ali, ela era compromissada, ele sabia. E mesmo assim ele não contou conversa, ele cobiçou e quis aquilo ali. E tem homens que são assim, existe essa cobiça forte no coração dos homens. Ou seja, de casa, a mulher dele mesmo, ele não aprecia, ele não faz por onde ela ser uma mulher maravilhosa, mas a de fora ele quer cobiçar, como falamos no culto ontem. O cara lá está investindo na outra, mas aí ele cobiça no qual alguém investe nela. Então ele não privilegia a sua esposa, mas quer privilegiar a outra. A outra é a mais bonita, é a mais atraente. Então diga assim, misericórdia. E a cobiça vai levar o homem a cometer atos condenáveis, né? Então, por exemplo, nós devemos ter muito esse cuidado, porque vira e mexe esse pecado, ele vai sempre bater na porta do homem. Querido, eu digo pra você, não tem homem forte nessa área não. Tem que fugir, o homem tem que ser honesto consigo mesmo e dizer, não, isso aqui pode ser, ainda que você não tenha caído, mas vigie. Saiba que existe o potencial dentro do próprio homem que pode levar ele a cair nesta área. Então ele tem que estar muito vigilante, ele tem que estar muito atento. Não só o homem, mas também a mulher, mas muito mais o homem, claro. Então, quais são as consequências que esse pecado ele vai trazer? São muitas. E dificilmente um homem confessa quando ele adultera. É muito difícil ele confessar. Muitos vivem anos e anos e anos com a sua esposa, enganando a esposa, a mulher às vezes desconfia, mas ele dificilmente, são pouquíssimos, raros, o que chega com a sua esposa, confessa o seu pecado. Ele é tão orgulhoso que ele acha que Deus não está vendo. E isso é mal aos olhos do Senhor. E Jesus, querido, estreitou mais para o homem quando ele disse o seguinte: se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Então, como eu estava dizendo, o terraço também, o principal terraço é os nossos olhos. São os nossos olhos. Nós temos que estar muito, muito, muito vigilantes. Por isso que quando eu falo sobre as redes sociais, internet, ter cuidado, justamente porque o problema não é que é o Instagram, o Facebook, as redes sociais, o problema em si. O problema é o que ela atiça no homem, que é o quê? A cobiça através dos olhos. Então, o homem sempre tem que fazer aquela oração que Jó fez. Senhor, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não colocar sobre nenhuma donzela, para não pecar contra o Senhor. Então, o homem tem que levar isso muito a sério. Então eu trato isso com muita realidade, com muita franqueza, não tem homem bom. A Bíblia, ela deixa muito claro aqui, muito claro, queridos, muito claro, muito claro, muito claro. Ela escancara os pecados dos homens de Deus. Davi se tornou a pior pessoa? Não, porque Deus perdoou, ele se arrependeu depois, ele colheu as consequências, né? Mas a Bíblia está para mostrar aí que não tem bom não. O grande rei Davi caiu, o homem mais sábio depois de Jesus caiu, Salomão. Nós temos Sansão, um homem cheio do poder de Deus, nunca visto, em força, caiu. Aí eu te pergunto, tem líder forte? Tem homem santo? Deixa eu dizer algo para você. O homem, ele é expert em esconder o pecado. O homem, ele é expert. Por quê? Porque ele não quer macular a vida dele. Aqui que é profeta de Deus. Lá no capítulo 12, nós vamos ler amanhã aqui. Eu acredito que é amanhã. Deixa eu ver na sequência. Deixa eu ver aqui. É amanhã. Deus vai levantar um profeta para escancarar o pecado e falar, olha, aconteceu isso, esse homem é você, Davi.
né? Então, o pecado do adultério é algo muito sério, nós devemos pensar muito, nós como homens. Essa palavra hoje acho um pouco mais para os homens, mas eu acredito que as mulheres também podem pensar nisso, tá? Então vigie, esteja atento, não destrua a sua vida, aprenda a amar a sua esposa, aprenda a esperar em Deus, lute contra a imoralidade, algo que assedia o homem em todos os momentos. O rei Davi está aqui para ser um exemplo para nós de reflexão. Nós temos que fugir, queridos. Por mais difícil que seja, temos que fugir. Fuja dos seus olhos, fuja do seu coração, fuja das redes sociais. Dê um tempo, desinstale. Ah, apóstolo, mas para mim tá tranquilo. Querido, é assim que começa. Eu digo para você, as redes sociais hoje é um grande potencial para destruir o homem. E como eu disse para você, o homem ele é expert em esconder. Só que ele se engana que ele não esconde de Deus. E até aqueles que até confessam certas coisas, mas não confessam tudo. Ele faz uma limpeza, mas deixa um pouco de lixo lá. Tem que limpar tudo, tem que confessar. Aonde que entra agora a grandeza do rei Davi? Justamente isso, que quando ele era confrontado pelo seu pecado, ele reconhecia profundamente o seu pecado e buscava uma mudança, né? Então, queridos, eu deixo essa palavra, só uma reflexão sobre o cuidado que devemos ter com o adultério. E sabe qual é o grande adultério? Não é só contra o nosso cônjuge. Nós adulterarmos a nossa própria consciência, né? Nós adulterarmos contra Deus, porque Deus acredita em nós, Deus confia em nós, Deus está acreditando em nós. Nós falharmos com Deus, falharmos com a nossa consciência e o nosso cônjuge sofrer as consequências, né? Da dor, da mágoa, do ressentimento. Amém? Que possamos ser homens fortes. Homens fortes se fazem em tempos difíceis. Homens fortes se fazem também em tempos de paz. Muito cuidado quando aparentemente tudo está bem. Não deixe o orgulho entrar no seu coração. Nós sempre seremos pó. Nós sempre seremos pecadores. Nós sempre vamos depender do Senhor. Deuteronômio capítulo 8 diz: quando tu te fartares e conseguir recursos, plantações, em outras palavras, você tiver top, com dinheiro, comendo bom e do melhor, e fala: ei, nepa, baixa a tua bola aí, baixa a tua bola, porque não foi o teu braço que te deu tudo isso, mas antes o Senhor te fez prosperar na boa terra que o Senhor te dá. Seja humilde, mantenha-se humilde, coloque a humildade na frente. Nunca deixe que o orgulho, a exaltação e a autossuficiência entre no seu coração. Na verdade, ela já está aí. Não deixe ela prevalecer. Apóstolo, mas eu não sou assim. Pois é, querido, mas o que acontece é que quando nós somos tomados por isso, nós nem percebemos. Esse que é o problema. Então reflita, medite. Não somos nada diante da glória do Senhor. Somos apenas pó e ao pó voltaremos. Que Deus tenha misericórdia de nós, homens.